Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de ETEC e hoje, na última videoaula sobre orientação a objeto, vou falar um pouquinho sobre polimorfismo, tá? Então vamos fazer uma leitura bem rápida aqui do texto, tá? Então o polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma superclasse, que é a classe de cima, podem invocar métodos com a mesma identificação. O que é a identificação? É a assinatura, o nome do método, mas porém, eles possuem comportamentos diferentes, comportamentos distintos. Então, eles têm o mesmo nome, né? Por exemplo, dois métodos que se chamam somar. Porém, eles possuem ações diferentes, tá? E aí eles são especializados para as classes derivadas, que são as classes de baixo. Em outras palavras, o polimorfismo é a capacidade de se enviar a mesma mensagem. Então, a gente vai enviar a mesma mensagem, que é, por exemplo, o nome do mesmo método, por exemplo, tá? A objetos diferentes, por meio de um mesmo tipo base comum a este objeto, que seria, por exemplo, a nossa classe base, a nossa superclasse. Vamos ver isso na prática, tá? Então vamos criar aqui um método, né? Vamos criar aqui uma classe, né? Como aqui no nosso projeto, vamos criar um pacote chamado polimorfismo. Bom, vamos criar aqui uma classe chamada aritmética, ó, dentro do contexto aqui, né, ó, de aula, né? Vamos criar uma classe chamada aritmética. Eu vou copiar esse método aqui para agilizar. Tá? Vamos criar uma classe chamada aritmética. Botão direito, novo, classe Java. Aritmética. Deixa eu tirar esse acento aqui, né? Aritmética. E aí eu vou criar um método calcular, tudo bem? Só que esse método calcular, ele vai ser um método, né, que não vai fazer nada, ele simplesmente sempre retorna zero, né? Ele não tem muita utilidade, tá? Então, criei aqui um método público, né, do tipo double, public double calcular, V1 e V2, né? E dentro do corpo dele, ele simplesmente retorna zero, né? Ele não faz nada com os parâmetros, nem com nada dos itens. Eu vou escrever abstract aqui para ninguém poder criar objetos dessa classe, tá? Ele só vai poder ser herdado. Agora, com o conceito de herança, eu vou criar mais uma classe chamada soma, tá? Então, eu vou criar uma classe chamada soma, que vai herdar tudo da classe aritmética. Então, como ele vai herdar, eu vou usar o extend, tá? Então, eu uso o extends e aí eu vou usar a classe aritmética. Pronto, estou herdando tudo da classe aritmética. Porém, eu vou dar um Ctrl V aqui para colar o mesmo método, tá? Só que o que acontece? Esse meu método calcular, ele não me satisfaz. Ele não me traz o resultado que eu quero, porque eu não quero retornar zero, né? Aqui na classe soma, eu quero fazer a soma de V1 com V2. Então, o que está dentro do corpo dele não me satisfaz. Então, eu preciso sobreescrever esse método. Então, o que eu faço? Eu reescrevo o método do jeito que ele foi criado na classe aritmética. Ó. Ele foi criado assim, e eu simplesmente reescrevo do jeito que ele existe, tá? Então, não tiro nem coloco nada. Eu só vou modificar o corpo do método. Então, eu vou clicar aqui nessa seta, né, nessa lâmpada, e vou pedir para adicionar esse @override, que indica, né, é uma anotação para sobrescrita de método, tá? Temos vários tipos de annotation, tá? São anotações. Temos o deprecated, por exemplo, que faz com que o método se torne um método obsoleto, tá? Um método que está sendo utilizado. Nós vamos usar o @override, tá? Bom, como eu falei, eu vou retornar V1, né, mais V2. Tudo bem? Então, é essa a conta que ele vai fazer, ó. Tá tudo certinho, tá bonitinho, tá funcionando certinho, tá? Então, eu vou criar até uma outra classe aqui, ó, tá? Vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos criar uma outra classe chamada subtração. Essa classe subtração, ela vai também... Ó, se eu dar um Ctrl V aqui, tá vendo? Não vai acontecer nada. Ele também não vai aparecer a lâmpada pedindo para eu sobrescrever. Por quê? Porque ele não identifica esse método com um método existente em uma outra classe, né? Eu não estou continuando esse método. Seria um método novo. Se eu coloco o extends aqui,
e coloco a classe aritmética, então eu vou estender a classe aritmética, tá certo? Lá dentro tem o método calcular também. Só que o que está dentro do corpo dele não me satisfaz, eu preciso sobrescrever. Então eu coloco @override e coloco aqui, né, por exemplo, que ele vai fazer V1 menos V2, tá? Vou salvar aqui. Agora eu vou criar aqui um formulário. Vou chamar ele de FRM Calc, tá? Vou colocar aqui 3 campos, né? Ó. Vou colocar um campo aqui, aumentar, apertar F2 para tirar o texto, botão direito, alterar o nome da variável, txtv1, tá? Vamos apertar Ctrl D para duplicar, né? Duplicar 3 vezes aqui. Vamos alterar o nome desse último aqui para txtt. E vamos criar um botão, certo? Para ele efetuar o cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a soma e a subtração ao mesmo tempo, tá? Então, vou mostrar a soma e a subtração ao mesmo tempo. Então, vou clicar 2 vezes aqui no botão calcular. E aí eu vou colocar o meu código. Agora, que código que eu vou colocar? Lembrando, eu não posso criar um objeto da classe aritmética. Por quê? Porque a classe aritmética é uma classe que não tem, né? Ela está com abstract, então eu não posso criar um objeto dessa classe, né? O abstract bloqueia a criação de objetos, tá vendo? Ele cria essa sintaxe aqui, ó, e eu não posso criar um objeto dessa classe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né? Então, eu vou começar com a aritmética, que é a minha classe base. Vou criar um objeto que é o e new, aí depois vem o construtor. Em vez de eu criar um construtor da classe aritmética, né? Porque eu não posso, na realidade, eu vou criar um objeto, né? Um construtor da classe soma, tá? Que estende a classe aritmética, tá? Então, a aritmética tem um objeto A1 e o seu construtor é a classe soma, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui de novo, ó. Aritmética O2 é igual a new subtração, tá? E aí criei um outro objeto, tá certo? Que referencia a classe aritmética, porém seu construtor é a classe subtração. Agora eu vou criar 2 variáveis aqui, ó, double v1 é igual. Vou pegar o conteúdo do campo de texto, converter para double e jogar em v1. Então vou colocar o double.parse double txtv1.getText, tá? Ponto e vírgula. Tá? Vou ressaltar um método aqui que a gente tinha feito um pouquinho, né? Se vocês quiserem, tá? Tem aqui um comando chamado replaceAll, tá? Um método chamado replaceAll aqui, um campo que é, né, referente aos campos de texto, que é o item que, por exemplo, o usuário ele pode digitar um item double, que é, por exemplo, um ponto e vírgula. Ele pode digitar um número com vírgula, né? E aí o programa pode dar um erro. Então, você pode converter todas as vírgulas para ponto, tá? Que é o que a classe double aceita, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui com V2. V2. Vou colocar aqui V2. E vou colocar o campo V2 também, tá? Deixa eu ver se na classe subtração, né? Eu coloquei certinho aqui o subtração, tá certinho, tá? E agora, eu vou colocar o resultado. txtt.setText. Bom, primeiro eu vou fazer a soma. Então, vou colocar aqui, ó, soma igual. E aí, vou colocar o mais. E vou colocar O1, que é meu objeto 1, ponto calcular. Tá? Então, nesse calcular, no O1, objeto 1, ele vai fazer o cálculo, né? E vai me retornar uma soma, né? De V1 com V2. Vou colocar um outro mais aqui. Já logo na sequência vou fazer a subtração. Sub é igual. Vou colocar o mais, né? Para concatenar. E vou colocar o O2, que é meu segundo objeto. O2. Ponto calcular novamente. Isso que eu acabei de fazer se chama comportamento polimórfico. O
que é o comportamento polimórfico? Você poder, vou até quebrar aqui, ó, só para a gente ver. Você poder quebrar o seu método, tá certo? Você quebra o seu método e aí você tem a mesma chamada, né? Você tem a mesma chamada de método, a mesma assinatura, ó, calcular e calcular. Porém, eles vão efetuar ações diferentes. Um vai somar e o outro vai subtrair. Vamos ver o resultado? Shift F6. Tá? E aí, né, percebam sempre aqui, né, ó, esse é o comportamento polimórfico. Você está chamando o mesmo método, porém, eles possuem ações diferentes, né? Eles têm a mesma assinatura e com ações diferentes. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 8 e vou colocar aqui 4, tá? Bom, aí eu vou clicar aqui no calcular. Ele vai mostrar que 8 mais 4 é 12, né? Aqui. E a subtração deles é 8 menos 4 dá 4, né? Se eu colocar aqui 8, né, vírgula, né, que daria erro, né? 8,4, né? Ele não vai dar erro, ele vai converter essa vírgula aqui para ponto, porque eu coloquei esse comando aqui, ó, replace all. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só.